compartilhando a palavra de Deus. Hoje vamos de Mateus, capítulo 20. Vamos do versículo 1 até o 16. É a parábola dos operários da vinha. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu ao romper da manhã, a fim de contratar operários para a sua vinha. Jesus já começa a fazer uma parábola, comparando mais uma vez o reino dos céus, né? Como será o reino dos céus? E quando ele fala aqui do reino dos céus, né, fala de como é que vai ser a entrada do reino do céu. Quem vai ser convidado para entrar no reino do céu? Quem serão os escolhidos para entrar no reino dos céus? E ele faz a comparação, de forma bem simples, comparando o reino dos céus com o pai de família, que saiu logo cedo, né, para contratar operários para a sua vinha. No versículo 2. Ajuntou com ele um denário por dia e enviou para a sua vinha. Ele saiu de manhã logo cedo para contratar. Contratou uns operários e contratou com eles o valor de um denário pelo dia de serviço. Eles concordaram e foram trabalhar na vinha. O convite foi feito, eles aceitaram e foram trabalhar. Versículo 3. Cerca da terceira hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhe ele: Ide também vós para a minha vinha, e vos darei o justo salário. Aqui a conversa já foi diferente. No primeiro grupo, logo cedinho, ele já deixou certo que ia pagar um denário pelo serviço. Já nesse segundo grupo, ele falou que ia pagar o valor justo. E esse segundo grupo foi trabalhar sem saber o que era justo para o patrão, mas ele ouviu a palavra justo. Então, eles foram trabalhar. Versículo 4. Disse-lhe ele, né? Não, versículo 5. Eles foram, né? À sexta hora saiu de novo e foram igualmente pela nona hora e fez a mesma coisa. Falou a mesma coisa para o outro grupo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: Por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam: É porque ninguém nos contratou. Disse-lhe ele: Então, ide vós também para a minha vinha. Fez vários convites, né? Ele fala logo cedo, terça hora, nona hora, sexta hora, nona hora. Praticamente como assim, logo cedo no raio dos dias, umas 6 da manhã, né? Para nosso horário, né? É como se fosse 6 da manhã, convidou um grupo. Quando foi 10 horas da manhã, convidou outro. Quando foi lá para meio-dia, outro grupo. 3 horas da tarde, outro grupo. E no finzinho, lá para as 4 horas, mais outro grupo. Uma hora antes de chegar ao fim da tarde. Fez esses convites. Versículo 8. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao ceifador: Chama os operários e paga-lhes, começando pelo último até o primeiro. Vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada um denário. Ele recebeu, aqueles que trabalharam só uma horinha, no final receberam um denário. Ou seja, equivalente ao dia inteiro de serviço. O que tinha prometido ao primeiro grupo. Continuando. Chegando, por sua vez, os primeiros, julgavam que havia de receber mais, mas só receberam cada qual um denário. O servo começou a pagar do último, pagou um denário, e os demais pagaram a todos um denário.
até aqueles que chegaram logo cedo também deram a eles um denário. Versículo 11. Ao receberem, murmuraram contra o pai de família, dizendo: os últimos só trabalharam 1 hora, e desde tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou um deles e disse, chamou um deles, né? Ouviu um murmúrio, né? E chamou: meu amigo, não te faço injustiça. Não contratastes comigo um denário? Eu não contratei com você um denário? Não estou sendo injusto com você. Eu paguei justamente aquele cliente que contratou. Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer aos meus bens, né, os bens que ele tem, o que ele quiser fazer. Porventura, vês com maus olhos que eu seja bom? Você vê com maus olhos que eu seja bom? Vamos lá. Jesus aqui, já no diálogo com aquele que está murmurando, diz: rapaz, eu contratei você com denário, lhe paguei o que é justo. Se eu quero dar mais, porque ele diz, eu estou consciente que eu estou dando a mais outro, mas eu estou querendo ser bom com eles. Eu não posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? Você, porém, está vendo com os maus olhos a minha bondade, aquilo que eu faço de bom, porque eu não estou sendo injusto com você, que eu estou pagando o que eu contratei, e com os outros estou sendo bom. Eu posso fazer o que eu quiser, pega o que é teu e vai. Se fosse no tempo de hoje, Jesus ia ser, eu acho que ele ia ser preso pelo Ministério do Trabalho, né? Porque se um patrão desse salários diferentes para um funcionário que pratica a mesma função no mesmo ambiente de trabalho, ia ser logo multado. Porque a lei de trabalho diz que não importa, você é dono do seu dinheiro, mas se você pagar um valor, tem que pagar o outro, mas também, que é proporcional à hora. Então você não pode fazer essa disparidade, pagar um mais do que o outro, né? Mas para você ver, gente, que a lei, a visão de Deus é totalmente diferente a visão do homem. Aquilo que a gente acha injusto, para Deus é justo. E realmente aqui não foi injustiça que fez. Realmente Jesus pagou o que é justo, que prometeu. Só que ele quis dar mais para os outros. E por que Jesus está fazendo essa comparação toda? Né? É da inveja. O que está comparando? Olha, é um recado para aqueles que ingressam, né? Que ingressam para a igreja de Deus. E é o recado de Deus falando: olha, muitos entrarão logo cedo, passarão anos evangelizando, trabalhando pelo reino, e outros, em último momento, vai aceitar que Jesus é Deus, vai entregar o seu coração no último momento para Deus, e esse vai ser salvo do mesmo jeito, pela bondade de Deus. E a gente vê esse exemplo na cruz. O que foi que que a gente chama de ladrão bom? Jesus foi 2 ladrões, né? A gente chama de um ladrão bom porque foi aquele que se arrependeu no último momento. E Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que foi que o ladrão fez de bom na vida dele? Nada. Mas naquele momento de arrependimento e reconhecer que Jesus é Deus, ele foi salvo. Aí a gente está falando, não importa. Não importa se você tem anos de evangelização ou você se converteu hoje e já morreu, já entrou no céu. Porque para Deus o mais importante é a bondade de Deus. Deus é bom para com todos. Deus quer todos no seu reino. É isso que Jesus está falando aqui. E olha, para finalizar aqui no versículo 16, olha o que Jesus fala. Assim, pois, os últimos serão os primeiros,
E os primeiros serão os últimos. Muitos serão os chamados, mas poucos escolhidos. O que ele quer dizer com isso? Muitos que foram chamados. Esses os primeiros aqui entraram, trabalharam o dia todo. É aquele cristão que passou a sua vida todinha na igreja, mas o seu coração estava longe de Deus. Foi chamado, mas não foi escolhido. Não foi escolhido por Deus. Por quê? Porque apesar dele ter ido para o trabalho de Deus, ele não modificou o seu coração, não converteu o seu coração para Deus. Muitos, isso aí é um recado para todos nós. Cuidado, você pode ter uma vida inteira focar no serviço da igreja, no serviço de Deus e não entrar no reino dos céus. E não entrar no reino dos céus. Porque não adianta. Jesus aqui é tão, não é radical não, ele é tão sensato, tão honesto, tão verdadeiro. Gente, eu não aceito a capa. Quem quiser me seguir, que seja por inteiro, seja verdadeiro. Eu não aceito capa. Não adianta se você, eu vivi na igreja a minha vida toda. Eu paguei o dízimo, Jesus não quer dinheiro de ninguém, não faz questão de dinheiro. Eu evangelizava. Eu fazia minhas orações todos os dias. Mas na prática, o seu coração é um coração invejoso. Um coração de julgamento com os outros irmãos. O seu coração realmente vê malícia. E olha que Jesus fala aqui, quando ele dá um exemplo nesses outros que estavam murmurando, ele fala assim, olha, você vê com maus olhos a minha bondade? Muitos que vivem na igreja têm maus olhos para com os outros. O seu olhar de injustiça, seu olhar de pecado, é que você vê a maldade nos outros. Os outros têm nem a maldade. Você começa logo a julgar. Fulano quer se mostrar. Você não sabe. Então deixe. Vamos viver a fé como irmãos. Se você vê algo errado, vamos corrigir como irmãos. Vamos estar juntos, unidos. O nosso foco é que todos vão para o céu. O nosso foco é levar todos para o céu. Aquele que diz amar a Deus e não tem o desejo de levar os seus irmãos com você, então esse está com o coração totalmente longe de Deus. Porque aquele que ama a Deus tem um coração tão multiplicado, tão cheio de amor, está tão unido a Deus, que ele quer levar muitos com ele. Ele ele não afasta, ele não oprime. O coração voltado para Deus, ele não julga, ele não divide, ele une, ele ama, ele acolhe. Então esse vídeo é